Depois da morte do pai, Yentl não tinha motivos para ficar em Yenneth. Ficou sozinha em casa. É bem verdade que locatários queriam mudar-se para lá e pagar o aluguel, e que os contratantes de casamento juntavam-se à sua porta com ofertas de Lublin, Tomashev, Zamość. Mas Yentl não pretendia casar-se. Dentro dela, uma voz repetia com insistência: não. Isso é um conto judaico antigo e é uma narrativa. Como toda narrativa, precisa gerar expectativa, precisa gerar tensão, precisa ter movimento para prender a atenção do leitor. A história de uma jovem que não queria casar-se, mas que queria estudar, em uma época que não era permitido às mulheres estudar. As mulheres eram feitas, preparadas para o serviço doméstico, na virada do século XIX para o século XX. Essa moça decide não apenas se negar a essa submissão, mas ela adentra ao mundo masculino se vestindo de homem. Essa é uma grande história, muito interessante. Existe um filme sobre isso, chama Yentl. E eu estou iniciando essa aula trazendo esse conto para falar dessa necessidade de movimento em qualquer narrativa, em qualquer forma de discurso. E esse é também o caso do discurso musical. O discurso musical precisa prover movimento, precisa prover expectativa, precisa prover tensão. E isso nós conseguimos utilizando 3 funções harmônicas que serão objeto da nossa aula de hoje e que depois serão objeto de uma aula mais longa quando nós faremos o encadeamento dos acordes. Vamos ver as funções principais, ou seja, a primeira lei tonal. A primeira lei tonal ela diz respeito às funções principais. Essas funções são chamadas de tônica, subdominante e dominante. Está aqui no modo maior e no modo menor. Tônica, subdominante e dominante. E são acordes do primeiro, quarto, quinto grau. Primeiro, quarto e quinto grau. Ao usarmos os números romanos, uma alternativa é usar números maiúsculos para acordes maiores e números minúsculos para acordes menores. E aí nós vemos que a função de tônica no modo maior e a função de subdominante são acordes maiores. Então, as funções principais no modo maior serão acordes maiores. Já no modo menor, a tônica e a subdominante serão acordes menores. A dominante sempre será um acorde maior que terá como terça o 7º grau da escala, a sensível. E é importante notar que para que nós tenhamos esse acorde, nós devemos usar a escala menor harmônica, ou seja, a escala que tem um meio tom apenas entre o 7º e o 8º grau, razão pela qual nós tivemos que fazer essa alteração na nota B aqui, porque na armadura nós temos um B bemol. Então aqui nós precisamos alterar para que o acorde tenha a sensível e assim exerça a sua função de dominante. A dominante é o mesmo acorde em Dó menor e em Dó maior. Agora que nós começamos a conhecer a primeira lei tonal, vamos fazer o encadeamento dos acordes no próximo vídeo. Até lá!